turminha maravilhosa, tudo bem com vocês? Bom, pessoal, hoje iremos aprender mais um pouco sobre verbos. Como a gente já trabalhou no mês passado, conceito de verbo, o que é verbo, né? Que eu falei para vocês, que verbo é uma palavrinha que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Expliquei também para vocês quando era que um verbo era ação, quando era que indicava estado e fenômeno. E hoje nós vamos aprender mais um pouco sobre verbos, né? Onde veremos os modos verbais, suas características e exemplos. Falar aí também dos tempos verbais, né? Presente, pretérito e futuro. Eu vou mostrar para vocês também como conjugar um verbo, né? Destacando também as pessoas do discurso. E vou também mostrar para vocês as formas nominais de um verbo. Então, vamos lá. A página do livro que está esse conteúdo é na página 147. Vocês pegam o livro de vocês na página 147, que é onde vocês vão ter uma atividade que vocês vão responder e baseado na explicação que eu vou explicar para vocês. É claro que no livro de vocês é um pouco mais resumido, né? E eu vou falar mais um pouco sobre isso aí, sobre esse conteúdo que é verbo. Então, a escola, vocês já sabem, a disciplina é língua portuguesa gramática. Professora sou eu, Vilani. A turma é para a turma do terceiro ano A e B. E hoje é a aula 9. Então, vamos lá. Nós vamos aprender sobre os modos verbais. Então, os verbos, nós temos os modos, que é o modo indicativo, é o modo subjuntivo e o modo imperativo. É claro que a gente vai aprender de uma forma mais moderada, porque vocês são alunos de terceira série, terceiro ano, né? Então, vocês vão saber pelo menos assim uma base. Os modos verbais que são esses três aí, indicativo, subjuntivo e imperativo. Quando é que um verbo está no indicativo? O que quer dizer um verbo no indicativo? No caso é a característica. O que é? Indica certeza, uma realidade. Então é uma frase, quando tem um verbo que ele está no modo indicativo, então é isso aí, indica uma certeza, indica uma realidade. Por exemplo, nós temos uma frase aí para a gente analisar. João sempre estuda. O verbo nessa frase aí é estuda. E esse verbo estuda está no modo indicativo, porque nós estamos indicando uma certeza. Nós temos uma certeza que João estuda, né? João sempre estuda. Aí vocês estão vendo aí o verbo é estuda, está no modo indicativo, porque indica uma certeza. No modo subjuntivo, é diferente, ele indica uma dúvida, uma possibilidade. Então, é uma frase que tem um verbo que indica uma dúvida, uma possibilidade, isso aí está no modo subjuntivo. Vocês viram que o modo indicativo, ele indica uma certeza. E o modo subjuntivo, ele indica uma dúvida, uma possibilidade. Por exemplo, talvez João estude amanhã. Então, o verbo é estude. Só que antes, nós temos uma palavrinha que ficou assim, duvidoso. Talvez. Então, talvez João estude amanhã. Vocês viram que tem uma dúvida aí, né? Então, isso aí, quando tem uma dúvida, nós estamos no modo o quê? Subjuntivo. Então, viram aí a diferença? Que o indicativo é uma certeza, o subjuntivo é uma dúvida. Agora, nós vamos para o imperativo. Já o imperativo, ele indica uma ordem, um pedido. Então, o verbo, no modo imperativo, é quando indica uma ordem. Ou seja, quando você dá uma ordem, quando você faz um pedido, aí você vai analisar o verbo e ver quando é que indica isso aí. Quando está indicando uma ordem, um pedido, aí nós estamos no modo imperativo. Por exemplo, nessa frase, estuda agora, João. Você vira que aí, em todas essas frases, nós utilizamos o verbo estuda, né? Então, estuda agora, João.
foi que aconteceu dessa frase? Ele deu uma ordem. Estuda agora, João. Então, vocês viram a diferença desse verbo aí nessa frase? Então, a gente utilizou o mesmo verbo em todos os exemplos. Então, nós temos 3 modos. Vocês já viram aí, que é o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Nós temos o que quer dizer cada um desses modos e nós temos também os exemplos aí que vocês viram. Nós utilizamos o verbo estuda nos 3 modos. Então, quais são os modos verbais? Nós temos 3 modos. Quais são os modos verbais? O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. Então, quando se falar em modos verbais, vocês têm que lembrar. Vocês lembram que a tia disse que os modos verbais é isso aí. É o modo indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Tá bom? Agora nós vamos para os tempos verbais, né? Vocês vão aprender os tempos verbais. Só que os tempos verbais é um pouco complexo para você aprender os tempos verbais em todos esses modos aí. Mas a gente vai de pouquinho, a gente vai ter só uma base mais ou menos dos tempos verbais. Nós temos 3 tempos verbais. Nós temos o presente, nós temos o pretérito e o futuro. O presente é aquilo que acontece no momento, agora. O pretérito, que é a mesma coisa de passado, é o que aconteceu. Por exemplo, o que aconteceu ontem é uma coisa que está no passado. Já futuro é o que ainda vai acontecer. Então, esses 3 tempos aí, que são os principais para vocês aprenderem, que é presente, pretérito e futuro. Nos tempos verbais, são os momentos em que a ação se passa. Então, é o que acontece de acordo com o tempo, né? O que se passa de acordo com o tempo. Aí nós temos esses tempos aí que eu falei para vocês, presente, passado, futuro, que passado é a mesma coisa de pretérito, que lá eu falei para vocês que era presente, pretérito e futuro, mas pretérito é a mesma coisa de passado. Então, a gente tem um exemplo aí. Presente é o que acontece agora, no momento. Estudo na escola. Agora estudo na escola. Vocês viram? Agora estudo na escola. Está indicando o tempo presente. Já o passado, que é a mesma coisa de pretérito, diz assim: ontem estudei em casa. Né? Ontem estudei em casa. No futuro, que é o que vai acontecer, amanhã estudarei no centro de estudo. Então, vocês viram aí os tempos verbais, que são os momentos em que a ação se passa. No caso aí, nós continuamos com o verbo estudar, né, que é no presente, né, no passado e no futuro. Vocês viram que presente é o que acontece agora, no momento. Passado é o que aconteceu ontem, né? E futuro é o que vai acontecer, que é amanhã. Então, está claro aí a frase para vocês entenderem quando é que é tempo. Nós temos 3 tempos, né? Os tempos verbais, que é presente, pretérito, que é a mesma coisa de passado, e futuro. Esses 3 tempos aí. Presente é o que acontece agora, né? Passado ou pretérito é o que acontece ontem, o que aconteceu ontem, e futuro é o que vai acontecer, que é amanhã. Está aí a frase bem clara para vocês entenderem, tá bom? Aí agora vocês vão verem, né, o verbo conjugado. Só que eu peguei um outro verbo. Eu peguei o verbo cantar e nós vamos conjugar o verbo cantar no presente, no pretérito e futuro. Lembra que pretérito é a mesma coisa de passado. Tá, as pessoas do discurso. Quais são as pessoas do discurso? É eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? São as pessoas do discurso que a gente chama de pronomes. Está o verbo cantar, que nós vamos ler agora. O verbo cantar, que está conjugado no presente. Então, fica como? Eu canto,
Tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Viram aí o verbo cantar no presente, como é que fica? Uma coisa que acontece no momento, que eu falei para vocês, hoje, agora. Então fica eu canto, só repetindo, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Agora vamos conjugar esse verbo cantar no pretérito, ou seja, no passado. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes, eles cantaram. Está no pretérito. No futuro, que é o que vai acontecer, né? Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará, nós cantaremos, vós cantareis, eles cantarão. Vocês viram aí a diferença, né, a terminação aqui do verbo cantar. No pretérito fica eles cantaram. E no futuro fica eles cantarão. Então, quando tiver aotil, sempre é futuro. A diferença do passado, ou seja, pretérito para o futuro, vocês viram a terminação aí. Que no pretérito terminou em M e no futuro terminou em aotil. Viram aí a diferença do verbo cantar no pretérito e no futuro? Porque a gente pronuncia do mesmo jeito, se a gente não observar direito. Ó, cantaram, cantaram. Ó, cantaram lá é cantarão, que está o aotil. A diferença na pronúncia tem pouca coisa, mas quando você vai falar, mas na escrita é diferente, tá bom? Então, vamos analisar direitinho, aí é o verbo cantar. E dessa forma, a gente pode usar em todos os verbos. Eu peguei um verbo, cantar, para a gente conjugar, para vocês verem, que é o verbo cantar, está na primeira conjugação, né? Que eu vou explicar direitinho para vocês o que é conjugação, terminação, as terminações também, que eu ainda vou explicar para vocês. Então, está aí, viu? Aí vocês podem fazer com todos os outros verbos. Agora, nós vamos ver as formas nominais do verbo. Olha, vocês viram, né? Aí que são 3. Nós temos o modo infinitivo, o modo gerúndio e o modo particípio. Nós temos os exemplos aí na frente para vocês analisar. Quando é que um verbo está no infinitivo? O verbo está no infinitivo quando a palavrinha não está conjugada. Por exemplo, quando ele termina em ar, que eu até expliquei para vocês na aula passada as terminações, né? Quem fazia parte da primeira terminação, que era ar, da segunda terminação era, da terceira era ir, vocês lembram? E quando a palavra termina em ar, er e ir, é porque o verbo não está conjugado. Ou seja, ele está no modo infinitivo. Infinitivo é quando a palavrinha está no modo normal, né? Por exemplo, o verbo julgar. Nós temos aqui um exemplo do verbo julgar. Terminou em quê? Em AR, que faz parte da primeira conjugação. Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Então, nós temos outros exemplos que vocês já viram aí. O verbo cantar, que faz parte da primeira conjugação, estudar, pular, falar. Então, todos os verbos que terminam em ar, que faz parte da primeira conjugação. Aí, nós temos um exemplo aí que eu mostrei para vocês, o verbo correr, que faz parte da segunda conjugação, que ele não está conjugado, ou seja, ele está na forma infinitivo, né? Correr. Outros exemplos, escrever, né? Nós temos vários verbos. Aí eu também coloquei um outro verbo, sorrir, que faz parte da terceira conjugação, que termina com ir, R. Então, nós temos partir, fugir, que são outros exemplos de verbos que faz parte da terceira conjugação, que eu falei para vocês na aula passada. Quando era que fazia parte da primeira conjugação, que era ar, terminasse em AR, IR era a segunda, IR era a terceira.
que eu não expliquei para vocês que isso aí estava no infinitivo. Eu só falei para vocês que era a forma, as terminações das conjugações. Que aí, agora vocês vão entender. Quando vocês verem uma palavrinha nessa forma, é um verbo. Só que esse verbo está no modo infinitivo, viu? No modo infinitivo. Aí nós temos exemplos aí. Agora no gerúndio. Quando é que esse verbo vai ficar no gerúndio? Infinitivo vocês já aprenderam, que é a forma normal. Agora o gerúndio é toda vez que terminar em NDO. Viu? NDO. Vocês viram aí, ó, a palavra julgar ficou julgando. O verbo correr ficou correndo. O verbo sorrir ficou sorrindo. Vocês viram que as terminações terminou em NDO? Viu? NDO. O julgando, correndo, sorrindo, todos esses verbos aí, tanto faz ser da primeira conjugação, quanto da segunda e da terceira, terminou em NDO. Então, toda vez que o verbo terminar em NDO, ele está no modo gerúndio, né? Ele está no gerúndio, entendeu? Agora, quando é que está no particípio? No particípio, vocês esquecem do N, né? Quando termina em DO. Né? Aí vocês viram aí, ó, julgar, ficou julgado, está no particípio. Correr, corrido, ficou corrido. Sorrir, ficou sorrido. Então, viram a diferença? Que no infinitivo é quando o verbo está na forma normal, né? Gerúndio é quando termina em NDO e particípio é quando termina em DO. Viu? Viram aí? Então, não tem dúvida, né? Aí são as formas nominais dos verbos. Agora, como eu já expliquei para vocês, turminha aí, o que é verbo, né? Os tempos, os modos. Agora, vocês vão prestar atenção, que a tia vai passar uma atividade para vocês responderem. Tá bom? Vocês vão pegar o livro de vocês na página 147, vão responder a primeira questão, né? Vocês vão ler este trecho, né? E vão responder a letra A, B, C e a letra D. Vocês podem ler esse quadro também, que esse quadro está dando um resumo do que eu falei aqui, né? Nessa aula de hoje. Nós temos o segundo na página 148 para vocês responderem, a letra A e a letra B, e nós também temos o terceiro. Então, a atividade só essa daí, tá bom? Vocês vão analisar direitinho, assistir a videoaula que tia explicou aí, falei dos modos, dos tempos, das formas verbais, né? E vocês vão observar direitinho, prestar atenção à videoaula e responder essa atividade, tá bom? Na página 147 e 148. E até a próxima aula. A próxima aula a gente vai fazer a correção dessa pequena atividade que eu passei, tá bom? E ficam com Deus e até a próxima.